Olá para você que acompanha as redes sociais do Diário do Iguaçu, aqui é o André De Lázari. Sejam bem-vindos a mais um Talking Day. Nos últimos dias 22 e 23 de maio, ocorreu um evento para os farmacêuticos da região discutirem as últimas atualizações que há nesse setor tão importante para o atendimento à saúde da população. E este evento foi realizado pelo Conselho Federal de Farmácia. Temos aqui a Saraí Hess, que é conselheira do CFF e que vai contar para nós um pouco sobre o evento e principalmente aquilo que foi discutido para que você também em casa tenha essa informação. Muito obrigado por atender a reportagem, seja bem-vinda. Obrigada, André. O Farmaconecta, que foi o evento que aconteceu aqui na semana passada, nos dias 22 e 23 de maio, ele faz parte de um grande projeto do CRF e do CFF em parceria, né? Para levar para todas as regiões do estado pelo menos um evento por ano. Seja esse evento uma palestra, um encontro, uma conversa, né? Então estivemos que sou conselheira federal de farmácia, junto com o presidente do Conselho Regional de Farmácia, Marco Queires, e uma das nossas diretoras, a doutora Bruna Giassi, nesse evento acompanhando um dos diretores do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, doutor Adriano Falvo, que é especialista em portaria 344 e que faz parte da comissão que está revendo o novo SNGPC, que é o programa que a gente utiliza para controlar os medicamentos que são sujeitos a controle especial na farmácia. É uma polêmica, talvez seja ponto de debate entre os colegas farmacêuticos, mas o Zolpidem, que está causando aí uma epidemia de dependência, porque é um remédio muito usado para o sono, foi restringido sua prescrição. Ou seja, agora como ele mudou de lista, seria muito mais difícil dele ser prescrito por um farmacêutico ou por um médico. Por favor, explique essa mudança para nós. Certo, André. O Zolpidem, assim como todos os medicamentos tarjados, sendo eles controlados ou não, eles não podem ser prescritos por farmacêuticos, apenas por médicos. Os farmacêuticos só podem prescrever medicamentos de venda livre, que são os MIPs. Então, o Zolpidem, de qualquer maneira, seria prescrito por um médico. Mas ele fazia parte de uma lista chamada lista C. Até uma determinada concentração desse medicamento, ele constava na lista C. A lista C, para que o medicamento seja dispensado quando ele consta nessa lista, a receita é uma receita do tipo branca. Uma receita fácil de ser adquirida e que todo profissional médico tem. A receita, a notificação de receita azul, que é da lista B, que é para a qual o Zolpidem foi transferido, é uma receita mais restrita. É necessário que o médico tenha uma numeração e uma autorização da vigilância sanitária para poder prescrever esse medicamento. Então, sim, a mudança do Zolpidem da lista C para a lista B vai dificultar, sim, a prescrição desse medicamento por conta da necessidade de regular, porque o mercado estava vendendo o Zolpidem e vendendo em demasia e causando, assim, praticamente uma epidemia de Zolpidem. O farmacêutico, pela sua formação, não teria muito que auxiliar diretamente aquele que talvez precise agora trocar de medicamento ou receber uma orientação para deixar de depender do Zolpidem. Nós temos sim, André, protocolos de desmame. Chama, né? De benzodiazepínicos e de vários medicamentos que a gente pode orientar, sim, um comportamento do paciente, até dentro da equipe multidisciplinar, como médico, traçar um desmame desse medicamento para que o paciente não precise mais usar com a mesma frequência, ou que ele possa trocar de classe, que ele possa usar alguma coisa que seja menos inibitória, né? Porque o Zolpidem ele é inibidor do sistema nervoso central. Então, mas o problema do Zolpidem é que as pessoas se tornam dependentes com muita rapidez, né? E a gente está vendo aí a quantidade de pessoas que são dependentes e que usam em demasia, né? Então, o nosso papel na farmácia, enquanto farmacêutico, é orientar isso.
nós podemos sempre orientar os pacientes que nos procuram a não utilizar ou utilizar menos. Mas, a partir do momento que ele tenha uma receita médica, nós não podemos privá-lo de adquirir esse medicamento, mesmo que a gente veja que ele está usando em demasia. Porém, com a notificação de receita B, o acesso à receita vai ficar mais difícil. E com isso a nossa orientação vai ser facilitada também. Agora vamos falar sobre o programa Farmácia Popular. Nos últimos 2 anos, pelo menos, há uma discussão de que realmente a situação do orçamento do programa fica um pouco complicado na esfera federal, o que impede o cadastro de novas farmácias. Além dessa situação, quais são as outras orientações que os farmacêuticos puderam discutir sobre o programa Farmácia Popular? Sim, sobre o programa Farmácia Popular, nós discutimos sobre a intercambiabilidade de medicamentos. Isso é um problema sério dentro da farmácia popular, porque muitas vezes o farmacêutico dispensa um medicamento que não pode ser, que não é intercambiável pelo que vem na receita médica. Isso pode fazer com que a farmácia perca a licença para ter a farmácia popular. Então isso foi exaustivamente discutido, né? Nós recebemos o Dr. Adriano Falvo, que é diretor do CRF São Paulo, e que ele é especialista em portaria 344, intercambiabilidade de medicamentos, receitas digitais, dispensação de antimicrobianos. E ele explicou para os farmacêuticos presentes como a intercambiabilidade pode ser realizada, em quais momentos e o que é correto, quem pode ser trocado em qual momento, genérico, por referência ou por similar, né? Então, o assunto relacionado à farmácia popular que foi discutido no evento estava relacionado à intercambiabilidade de medicamentos, principalmente uma segurança para que quem tem a farmácia popular possa continuar usufruindo dela, né, com segurança. Muito bem. Agora falando de receita digital, é bastante interessante e é algo que o CRF quer que avance. Talvez o que tem acontecido agora no Rio Grande do Sul possa ser, Saraí, um grande teste para uma universalização do sistema de receita digital no futuro, porque agora isso foi aprovado e para que muitos não fiquem sem medicamentos, a receita digital começa a ser usada nos municípios em calamidade pública. André, houve uma flexibilização de 2 tipos de receita, porque os medicamentos controlados e os medicamentos fora do controle, mas que são sujeitos à prescrição médica, eles já são prescritos e dispensados por receitas digitais, tá? Existe uma diferença que tem que ficar muito clara. A receita digital, ela é uma receita específica que tem uma assinatura digital específica. Ela não é uma receita que o médico escreve, assina, fotografa ou escaneia. Isso não é uma receita digital. A receita digital, ela parte de uma digitalização no momento que ela é realizada. Por quê? Para que você possa ter um controle sobre os medicamentos controlados. Se você tiver uma receita no seu celular e ela não puder ser rastreada, você com uma receita pode comprar o mesmo medicamento em diversas farmácias, mas o médico te prescreveu uma única caixa. Estou te dando um exemplo. Então, essas receitas, elas precisam ter rastreabilidade. Por isso, a receita digital, ela não é uma foto de uma receita escrita, tá? E 2 tipos de receita digital, que são as receitas de notificação A e a receita de notificação B, essa amarela e azul, elas não podem, em todos os estados da federação, serem digitais. Elas são físicas. Porém, agora com a calamidade do Rio Grande do Sul, isso foi flexibilizado lá, para que as pessoas possam ter acesso a isso. Mas, se o prescritor estiver no Rio Grande do Sul e o comprador estiver em Santa Catarina, a gente não pode dispensar. É só dentro do Rio Grande do Sul mesmo que isso está valendo. Nós acreditamos e esperamos que isso possa ser difundido para o Brasil todo, porque é uma facilidade, um avanço, né? E a tecnologia está aí para nos auxiliar. Então a gente espera por isso, mas por enquanto é só no Rio Grande do Sul. Sim. Falando agora da dispensa de antimicrobianos, foi o tema escolhido pela Confederação de Farmácia, né, pelo Conselho Federal de Farmácia,
E esse Conselho Federal entende que esse tipo de medicamentos precisa de uma atenção especial da classe nesse momento. O que são os medicamentos antimicrobianos, que talvez fique um pouco confuso para o nosso leitor entender quais são os principais tipos, por exemplo, e quais são as principais atenções de momento da classe quanto a estes medicamentos? André, o mês de maio é o mês do uso racional de medicamentos. E todos os anos o Conselho Federal de Farmácia escolhe um tema para ser discutido ao longo desse mês. Nesse ano o tema escolhido foi o uso racional de antimicrobianos. Antimicrobiano nada mais é do que antibiótico, que são os medicamentos que combatem infecções, né? Qual é o problema desse medicamento? Quando ele é utilizado de maneira não racional, vou te dar 2 exemplos simples. Posso dar 3 até. Por favor. Por exemplo, você estava com um processo infeccioso na garganta, você foi no médico, o médico prescreveu um antimicrobiano, você começou a usar. No 3º dia você está ótimo. O que você faz? Não toma mais. E isso pode levar aquela bactéria que estava colonizando, né, os teus tecidos a fazer uma mutação e se tornar resistente, certo? Então, um dos principais aconselhamentos na farmácia que a gente tem que dar para o paciente é: comece o tratamento e termine conforme prescrição médica, porque isso vai garantir que o micro-organismo não se torne resistente, tá? Utilização de antimicrobianos com álcool, né? Você não vai ter o efeito desejado, ou fez bem para minha vizinha, eu também vou usar, né? Esse tipo de coisa. Então, trabalhamos muito ao longo desse mês. Todos os CRFs do Brasil fizeram lives, encontros, eventos sobre esse tema, e nós também trabalhamos a dispensação de antimicrobianos em 4 lives, né, do Conselho Regional de Farmácia, e também nesse evento aqui no Farmaconecta em Chapecó. E para encerrarmos, diante de tudo que conversamos, qual que deve ser a postura do farmacêutico no atendimento comunitário? Porque é o atendimento onde ele mais está presente e abrange a farmácia do bairro, abrange a rede pública de farmácias, como no caso de Chapecó, em todos os postos de saúde, abrange também a saúde privada, enfim. O que neste momento, com as discussões que estão em andamento, a postura do farmacêutico precisa estar para atender bem a população? André, nós farmacêuticos comunitários somos 70% dos farmacêuticos, né? A gente tem várias outras áreas que a gente atua, como análises clínicas, estética, ozonioterapia, enfim. Mas 70% da minha profissão está no balcão da farmácia, né? E as nossas atividades e tarefas, elas estão aumentando, nós estamos ganhando muito espaço na farmácia comunitária. O advento dos testes rápidos, que estão chegando em Santa Catarina a qualquer momento, porque ainda em Santa Catarina nós não podemos realizar os testes rápidos por conta de uma lei estadual que nós temos aqui, mas que a gente já está em conversação. Ela inclusive já passou por 2 comissões, já foi votada e aprovada, né, a alteração dessa lei em 2 comissões. Então, em breve, Santa Catarina também vai estar podendo realizar testes rápidos nas farmácias. E para quais doenças? Não só doenças especificamente, mas para averiguações, na verdade, sim, né? Glicemia, que a gente já faz, colesterol, triglicerídeo, teste de gravidez, Covid, que a gente já fez durante a pandemia, testes de dengue, vários, né? Mas eles não têm uma finalidade de diagnóstico, eles têm uma finalidade de triagem. Eles servem na farmácia para o farmacêutico poder encaminhar o seu paciente para o local certo, né? A gente tem várias suspeitas na farmácia e tem muitas patologias que estão fora do nosso âmbito de ação. Nós podemos tratar patologias que são autolimitadas, doenças autolimitadas, né? Doenças menores, por assim dizer. Quando nós nos deparamos com um paciente que possa ter algo mais grave, uma doença crônica, para que a gente saiba para onde a gente deve encaminhar com maior segurança, os testes rápidos vêm para nos amparar. A partir deles, a gente pode fazer uma triagem na farmácia e encaminhá-los para o nutricionista, para o fisioterapeuta ou para a especialidade médica que mais servir para aquele paciente.
Então eles vêm para nos dar assim, um respaldo muito grande, né, na farmácia. E não tira de maneira nenhuma a necessidade e a referência dos laboratórios de análises clínicas, porque os diagnósticos eles vão continuar sendo feitos nos testes do laboratório de análises clínicas. O que vai acontecer nas farmácias serão só triagens. E por isso também a gente conversou sobre isso aí na quinta-feira de manhã, sobre mudança da postura que o farmacêutico tem que ter mediante tantas inovações que estão chegando para a gente trabalhar na farmácia. Foram 2 dias muito produtivos. Foram os dias 22 e 23 de maio, né? Quarta noite, quinta de manhã, exatamente. Muito bem, conversamos com Saraí Hess, do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina. Muito obrigado e que você possa voltar para Chapecó outras vezes e possamos seguir também esse debate, essa discussão sobre a evolução do atendimento do farmacêutico, da profissão do farmacêutico. André, muito obrigado por me receber. O Conselho Federal de Farmácia agradece e a gente está sempre à disposição, sempre que vocês precisarem de qualquer orientação ou dúvidas sobre medicamentos. Ok, então você pode seguir as redes sociais do Diário do Iguaçu, @Jornal Diário do Iguaçu no Facebook, @Diário do Iguaçu no X, no Threads e também no Instagram. André De Lázari com as imagens de Deisiana Damarat para o Diário do Iguaçu.